Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando e hoje nós vamos conversar a respeito das minhas leituras do mês de setembro. São esses livros e alguns e-books também. Pessoal, estou aqui gravando esse vídeo numa sexta-feira à tarde, uma sexta-feira de um calor avassalador. Peço por favor para vocês já deixarem um joinha aí no vídeo e pedir para vocês mostrarem carinho para os produtores de conteúdo de vocês, que vocês mais gostam, seja deixando like, deixando um comentário, porque olha, hoje tá sofrido de fazer vídeo, tá muito calor, tanto que eu vim de cara limpa, não passei maquiagem, passei só um batom, porque não vou dar conta de passar alguma coisa no rosto. Mas vamos ao que interessa, vou mostrar para vocês as minhas leituras do mês de setembro. E na verdade a que eu vou começar não foi uma leitura do mês de setembro, foi uma leitura do mês de agosto, mas que eu não mostrei naquele mês porque era uma surpresa. E foi uma releitura, na verdade. O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Provavelmente meu livro favorito da vida, por vários motivos. Se você quiser saber todos esses motivos, dá uma olhadinha no episódio do O Nome do Livro podcast. Eles fizeram um episódio comigo, falando sobre a minha vida de leitora, a minha experiência e a minha opinião sobre esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, que foi um livro que eu li pela primeira vez mais ou menos em 2005, 2006, quando eu ainda estava saindo do ensino médio, entrando na minha primeira graduação. E esse livro tem muita história junto comigo. Eu tenho uma relação afetiva com ele, além, é claro, de gostar muito intelectualmente de tudo que ele traz. A sinopse, acredito que vocês já tenham ouvido falar, trata-se de uma epidemia de cegueira, mas não é uma cegueira comum, é uma cegueira branca que começa atingindo uma pessoa e que vai se espalhando pela cidade. Ninguém sabe de onde ela vem, para onde ela vai, o que ela acarreta. O fato é que todo mundo vai ficando assustado com a velocidade com que essa cegueira vai se espalhando e começa a isolar algumas pessoas em quarentena em um prédio específico lá da cidade. O problema é que deixam essas pessoas que acabaram de ficar cegas encarregadas por si mesmas. Não existe assistência a essas pessoas. Essas pessoas meio que vão ter que começar a se virar. E aí que vem o lado mais cru do ser humano. Esse lado vem à tona e as pessoas começam a mostrar o seu lado mais solidário, mas também o seu lado mais violento. Aquele lado que a gente tenta esconder quando a gente está vivendo em sociedade. Enfim, é um livro muito profundo, vale demais a pena. Vou fazer um vídeo sobre ele, então não vou falar mais muito. E se você quiser saber mais, vai lá no podcast O Nome do Livro. Eu amei participar, muita gente bacana já comentou lá, que gostou também de ouvir. Então eu agradeço vocês que já ouviram e que vão ouvir também. O link pro episódio tá aí no box de descrição, tá bom? E o podcast também dá pra assistir aqui pelo YouTube. Eu vou deixar o link pro YouTube no box de descrição, tá? E agora vamos aos e-books que eu li no mês de setembro de 2020. Um deles chama-se A Sua Imagem, da Teresa P. Mira Echeverria, pela editora Monomito. Esse livro ficou disponível por algum tempo gratuitamente em PDF pra gente baixar. É raro eu ler algum livro em PDF, mas esse foi o caso. Eu fiquei muito curiosa porque a autora é argentina e é um conto de ficção científica. Então eu adorei ler um conto de ficção científica escrito por uma autora latino-americana e, na minha opinião, é um bom conto. Fala sobre seres humanos, mas tentando colonizar outros planetas, mas fala de um em específico e fala do relacionamento do ser humano com outras espécies extraterrestres. E é uma relação muito profunda, é uma relação complexa. Eu gostei bastante do conto. Se eu não me engano, essa autora, Teresa Echeverria, tem algum estudo em filosofia, então tem coisas ali embutidas, mas eu preciso reler para pegar essas conexões mais filosóficas, por assim dizer. Mas dá pra ver que tem uma pegada existencialista em alguns momentos, questionamentos a respeito do quem sou eu, coisas muito ligadas ao universo da filosofia e da psicologia. Fica a dica aí. Outro
livro digital que eu li em setembro foi Garoto Devora o Universo, do Trent Dalton, pela HarperCollins Brasil. Eu li esse livro por causa do piquenique literário virtual, que está acontecendo todos os meses. Se você me ouve falar aqui do piquenique literário, que acontece na minha cidade de São José dos Campos, todos os meses, e é presencial, e gostaria de participar, agora é a hora. Porque agora, na pandemia, tá tendo piquenique literário virtual. Tem bastante gente de outras cidades, outros estados participando. E este livro, Garoto Devora o Universo, se passa na Austrália, em Brisbane, e é contado por um garoto de 12 anos, que a gente vai acompanhar até ele ficar um pouco mais velho, por volta dos 19 anos. Mas um aspecto interessante desse livro é que ele mostra a Austrália para além do turismo que a gente conhece, daquela imagem estereotipada da Austrália, só das praias, e de um país que deu certo, mesmo sendo colonizado, sabe? Ele mostra um pouco do subúrbio, meio periférico ali de Brisbane, fala da imigração, bastante da imigração asiática, os vietnamitas, e trata basicamente de tráfico de drogas. Então esse menino tem pessoas da sua família envolvidas com tráfico de drogas, e durante o enredo, esse envolvimento no tráfico vai culminar em um monte de consequências. Particularmente, é um livro que eu gostei, mas não foi ótimo, excelente, no meu gosto, na minha opinião. Acho um livro que tem méritos, mas também não sei, não mexeu muito comigo, não me acrescentou muita coisa. Então foi um livro de entretenimento e eu gostei quando eu li. Achei que no final o autor perde um pouco a mão, assim, o ritmo do final é muito diferente do ritmo do livro, o ritmo e o tom, sabe? O tom do final é diferente do tom geral do livro. E lá no Piquenique Literário as opiniões foram divididas entre pessoas que amaram e pessoas que acharam só um livro ok. Eu fiquei nesse segundo time. Mais um e-book que eu li, um conto da Aline Bay, que escreveu O Peso do Pássaro Morto, um livro sensacional, ganhou vários prêmios com grande mérito, porque realmente é um livro excelente. Ela me enviou como cortesia, ela e a editora E-Galáxia, o conto dela novo chamado Rua Sem Saída, que é um conto super Aline Bay. É um conto naquela linguagem da Aline Bay, em versos, embora seja uma história em prosa. Ou seja, é uma história que tem um enredo, que tem personagens e que vai acontecendo, vai se desenrolando. Não é um poema, mas ela fica um pouco em formato de versos. Não é um texto corrido, como a gente está acostumado nos romances. Mas, para além da forma, que eu gosto muito dessa forma que a Aline Bay escreve, acho uma marca importante do texto dela, o conteúdo é impactante, é bem impactante. A Aline Bay, ela tem uma mão incrível para conseguir equilibrar uma certa delicadeza com esses socos no estômago que a gente leva toda vez que lê algum texto dela. Então assim, eu não vou contar muito porque é um conto curto, você consegue ler rapidinho e se eu contar algo, eu tenho medo de revelar alguma coisa, sei lá, que atrapalhe um pouco a leitura, sabe? Mas vão atrás, dei uma lidinha na sinopse. É um conto daqueles que deixam a gente um pouco perplexo, sabe? Mas eu gostei bastante. Leiam, leiam. Último e-book que eu tenho para mostrar aqui para vocês, depois eu parto para os livros físicos. O Sertão Punk, Histórias de um Nordeste do Amanhã, escrito pela GG Diniz, pelo Alex Silva e pelo Alan de Sá. É uma edição independente, estava gratuita por um tempo, eu baixei. Talvez ainda esteja gratuita. Dá uma olhada, gente, que eu sempre deixo nos meus vídeos os links para compra desses livros na Amazon, se você se interessar por isso. E alguns deles ainda estão gratuitos, tá? Então é só você clicar no link que tá aí no box de descrição, verifica o preço, verifica o formato, se você quer livro físico ou livro digital. Alguns têm essas opções. E eu agradeço muito se quando você for comprar um livro pela Amazon, você se lembrar de utilizar o meu link,
porque usando esse link você não paga nada mais por isso, então você não tem gastos extras por causa disso, mas eu recebo uma pequena comissão pela venda. E como o conteúdo que eu produzo aqui para vocês é gratuito, essa é uma grande ajuda e uma maneira de vocês reconhecerem esse trabalho que eu tenho aqui, para além do meu trabalho formal, tá bom? Agradeço muito quem usa o link também, que tem meses que faz muita diferença. Esse livro Sertão Punk é um livro que mistura textos de não ficção e textos de ficção. E o intuito desses textos, se eu não me engano, são 7 no total, é ou explicar o que é o movimento do Sertão Punk dentro da literatura contemporânea, nacional, ou colocar em prática o Sertão Punk, que é um movimento criado pelos 3 autores do livro. Afinal de contas, o que é? A definição que eles dão no livro é que se trata de um gênero literário de ficção especulativa nordestina. Quem nos conta isso é o Alex Costa, e é um gênero que busca imaginar um futuro ou algumas possibilidades de futuro para o Nordeste brasileiro, para além dos clichês da seca, da pobreza, do cangaço, que são muito reproduzidos no Sudeste, no Sul, no Centro-Sul no geral. Portanto, é um movimento de caráter estético, mas também de caráter crítico. Os textos de não ficção do livro têm um tom explicativo, mas também tem um tom de manifesto, convidando pessoas a participarem desse movimento, em especial pessoas do Nordeste, porque eles defendem a autoria e o protagonismo de pessoas nordestinas para falar sobre a região Nordeste. Ou seja, de um ponto de vista interno e com o mínimo de preconceitos ou menos contaminados pelos preconceitos que os sudestinos, os sulistas têm, e mais aberto a pluralidades, porque afinal de contas o Nordeste é composto por 9 estados diferentes, com diferentes sotaques, olhares, vivências, 4 sub-regiões diferentes, cada uma com as suas particularidades, então são muitas realidades. Por isso que esse movimento é muito legal. Eu nunca tinha ouvido falar no Sertão Punk. Eu baixei o livro porque eu gostei da proposta mesmo, da sinopse, quando eu vi em alguma rede social passando esse livro na minha frente, falando que estava gratuito. Eu fui olhar a sinopse e eu gostei. Eu achei uma proposta muito interessante. E eles propõem algumas ferramentas para se construir um texto ligado ao movimento do Sertão Punk, sempre pensando nesse questionamento de uma imagem simplista e homogênea que se tem da região Nordeste, em outras regiões principalmente. Então, por exemplo, a utilização de tecnologias nordestinas com fins ecológicos, a utilização da oralidade na narrativa, trazer elementos culturais típicos da região, trazer uma discussão a respeito do coronelismo, que historicamente existiu e ainda persiste de algumas formas um pouco diferentes. Então ter esse debate sobre a elite coronelista, a autonomia da região Nordeste, traz religiosidades diversas. E tudo isso também bebendo da fonte do realismo mágico, do afrofuturismo, do solar punk. Não sei se vocês já ouviram, eu não conhecia esse gênero, acho que também é um gênero literário. O solar punk é um olhar otimista de superação dos problemas ambientais e climáticos. Então, por exemplo, no caso do Nordeste, pode-se pensar em como a região Nordeste superaria problemas como a seca, por exemplo, por meio de tecnologias criadas internamente. E os contos de ficção são muito interessantes, um da G.G. Diniz, chamado Os Olhos do Cajueiro, que se passa na Universidade Federal do Ceará, no futuro. Então tem todo esse aspecto futurista de pesquisas com plantas na universidade, mas muito ligado à alta tecnologia, e acontece um assassinato na Universidade Federal do Ceará. E a gente vai acompanhar a delegada de polícia chamada Cecília, que é uma mulher negra, e que vai precisar da ajuda de pesquisadores da Federal do Ceará e também dos cajueiros que são cultivados ali, cajueiros altamente tecnológicos e que podem ser testemunhas preciosas do assassinato que ocorreu na universidade. Então vejam quantos elementos legais para a gente pensar e diferentes do que a gente costuma ler no dia a dia. E o outro conto, chamado Esquizofrenia, ou Esquizofrenia, do Alain de Sá, vai para um lado mais fantasioso, de ficção científica. O da G.G. Diniz vai para o lado do policial. E esse vai um pouco mais para ficção científica, traz alguns elementos sombrios também,
porque até pelo título, né, esquizofrenia, você sabe que coisas estão acontecendo na cabeça do personagem. E o protagonista chama-se Rafael, tem 23 anos, é um rapaz negro que teve uma infância muito difícil e misteriosa e tem algumas alucinações causadas pela insônia que ele está sofrendo. Então a gente vai descobrir o porquê dessas alucinações, o porquê dessa insônia. E essa história se passa em Feira de Santana, só que numa Bahia que ficou independente do Brasil, do restante do Brasil, após um movimento popular. Então são muitos elementos diferentes pra gente pensar no Nordeste de uma forma menos homogeneizada, menos caricatural. Gostei bastante de conhecer o movimento Sertão Punk. Parabéns para os autores envolvidos. E eu quero ler mais de Sertão Punk. Se você tiver alguma dica de livro, conto, romance, que seja, sobre que envolva o Sertão Punk, deixa a dica aí na caixa de comentários, que eu vou gostar muito. Também finalizei em setembro a leitura do As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta, pela Dublinense. Foi uma leitura que eu fiz em conjunto com meu amigo Giovanni Salles. A Buchi Emecheta é uma autora nigeriana que fez um baita sucesso no ano passado, eu acho, 2019. A Tag lançou um livro dela por recomendação da Chimamanda e o livro bombou. Foi a melhor leitura do ano para muita gente. Não foi para mim. Eu achei um livro ótimo, mas não explodiu a minha cabeça. Conta a história de uma moça que é filha de um chefe bem respeitado lá entre o povo dela, e ela não consegue engravidar. Então o pai dela descasa ela do primeiro marido e a dá em casamento para um outro marido, só que esse outro marido não mora perto do povo original dela. Mora ali na capital da Nigéria, que é uma cidade completamente diferente, né? Muito urbanizada, dinamizada, ocidentalizada. E ali ela vai continuar vivendo a sua vida sob diferentes pressões. A pressão do marido, a pressão da família, a pressão dela mesma. Fala bastante sobre maternidade, como o próprio título diz. Conta muito sobre algumas culturas presentes ali na Nigéria. Então tem muitos pontos positivos realmente esse livro. Ele é bom, ele é muito bom. Gostei da escrita da autora. Mas eu tenho um olhar ocidentalizado bastante, né, também, e de mulher branca, enfim. Me incomodou. Eu sei que é um costume do povo dela, se passa no século XX, na época da Segunda Guerra Mundial. Aliás, foi um ponto que eu gostei muito do livro, mostrar a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista dos nigerianos, que foram obrigados a lutar do lado da Inglaterra, né, já que eles eram colônia da Inglaterra ainda. Mas me incomoda, me dói muito ver os dilemas em que a personagem principal fica, ligados muito a tentar satisfazer a comunidade dela, tentar satisfazer a família dela. Eu acho que os povos retratados aqui, e não sei se isso é uma característica geral do continente africano, talvez seja, porque eu tô lendo um livro sobre pensamento africano no geral, e essa é apontada por muitos pensadores da própria África como uma característica africana, se é que existe uma, que é esse senso comunitário muito forte. O indivíduo, ele sempre está submetido à comunidade. Mas o que me incomoda não é exatamente isso. É a falta de liberdade, a falta de possibilidade que ela tem de escolher, de fazer as suas próprias escolhas. Ela já está condicionada a um único caminho. Se ela fugir daquilo, não é uma desgraça só dela, é uma desgraça de toda a família. Então ela fica sempre muito angustiada por ter que satisfazer esses desejos da comunidade, da família. E isso me deixa um pouco mal, sabe? Então eu gostei bastante do livro, mas eu acho que do começo pro final ele vai perdendo um pouco da força. Ele vai entrando numa situação mais cotidiana, um pouco mais repetitiva. O primeiro capítulo, pra mim, é incrível. O primeiro capítulo, a autora acertou a mão, assim, pro meu gosto, de um jeito sensacional. Depois eu acho que vai caindo um pouco num certo marasmo. E eu não falo isso num tom jocoso, tá? É um marasmo no sentido de que fica mais comum a escrita dela. Mas eu gostei bastante da leitura e recomendo, tá? E o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês, que eu li em setembro, é A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, da Maria José Silveira, pela Globo Livros.
Este é um dos meus livros, 12 livros para 2020, e conta a história de uma família, sempre pelo lado feminino, pelo lado materno, sempre no Brasil, desde 1500 até os dias de hoje. Então olha só, a gente tem o sumário, que cada capítulo é o nome de uma mulher, e depois do sumário existe uma árvore genealógica para você ir acompanhando quem casou com quem é filha de quem, qual é a sequência. Mas assim, eu achei a ideia muito boa, eu gosto muito dessa premissa. Dá pra ver o pano de fundo histórico em vários momentos aqui. Ela fala da chegada dos portugueses lá em 1500. Ela fala, gente, de muitos acontecimentos históricos brasileiros. O período das minas, o período da cana-de-açúcar, a invasão holandesa, chegando aqui mais pra contemporaneidade, né? Fala sobre a abolição da escravidão, a independência do Brasil, proclamação da República, JK, ditadura militar brasileira, e chega nos anos 2000. Então eu gostei desse pano de fundo histórico. Só que eu não sei por que esse livro não me pegou. Eu não sei, eu acho que tem a ver com os capítulos serem curtos, muitas personagens, e eu não consegui me conectar muito com elas, assim, com a história delas. Por serem curtos os capítulos, é como se ficasse na superfície da personagem, sabe? Eu não sei explicar direito. Se alguém já leu esse livro, me conta também nos comentários o que achou, porque eu vi gente que amou e eu vi gente que se sentiu um pouco parecido comigo. É um ótimo livro, mas também não me transformou e me deixou empolgada, sabe? Eu sabia o que eu ia encontrar pela frente. Se você ler uns 2 ou 3 capítulos, você já sabe qual é o tom do livro o tempo todo. Apesar dos acontecimentos históricos mudarem e das personagens mudarem, mas chega uma hora que eu achei que ficou um pouco cansativo. E só pra finalizar, em setembro eu terminei de assistir 2 séries. Uma que eu preciso recomendar aqui, que é a série Anne with an E. Eu sei que muita gente já assistiu, muita gente é fã, e eu também sou. É que pra mim a primeira temporada também não foi uma que me pegou de jeito. Mas a segunda e a terceira, gente, eu fiquei viciada, assisti tudo assim, meio que maratonando, e eu não faço isso. Eu terminei a terceira temporada de madrugada. Imagina, gente, eu durmo tipo 11 da noite, porque eu acordo todo dia às 5 da manhã, mesmo sem despertador. Então eu fiquei encantada pela série Anne with an E. Eu acho que traz temas relevantes, eu acho que tem personagens muito cativantes, quase todos são muito cativantes. Mesmo sendo esses temas importantes, às vezes pesados, eles são trazidos de uma forma leve nessa série, sem falar na fotografia, que é simplesmente maravilhosa. Então, quem puder, quem gostar de séries mais leves assim, assista. E a outra que eu assisti é uma temporada só que tem, curta, acho que são 5 episódios, é pouco. Chama-se Amor no Espectro, que é um reality show, assim, vai apresentar pessoas de verdade, não são personagens, pessoas de verdade que estão dentro do espectro autista, que estão em busca de um companheiro ou uma companheira. Então vai mostrar essas pessoas nos seus primeiros encontros, acho que em todos os casos, com outras pessoas que também estão dentro do espectro. Mas, gente, é muito legal, porque você vê o apoio das famílias a essas pessoas, assim, o quanto essas famílias se esforçaram para cuidar o melhor possível das pessoas e como eles são 100% honestos. Não tem mentira, falsidade. Então, mesmo no encontro, se o encontro é meio esquisito, porque sempre ele é meio esquisito, é assim que as coisas são, sabe? Se eles têm que falar alguma coisa na cara, eles falam, e é normal, isso é o que é. Eu adorei essa série também, Amor no Espectro, espero que tenha outras temporadas que vêm por aí, não sei se terão, mas foi uma série que eu assisti o tempo todo sorrindo, um sorriso no rosto, assim, justamente por essa honestidade das pessoas, uma certa ingenuidade até, mas é muito, muito boa. Então fica aí a dica para vocês das séries e dos livros que eu finalizei em setembro. Agradeço muito a companhia de vocês por terem assistido até aqui, por estarem sempre por aqui. Eu sempre respondo os comentários e tem gente que tá aqui, assim, todos os vídeos. Agradeço muito, muito mesmo. Sintam-se abraçados, mesmo na pandemia.
E a gente se fala no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!